valor. O gado só não se extinguiu de todo por causa de dois primos. Um é o seu Nelson Camargo, dono da fazenda Igrejinha, situada aqui nos campos da Coxilha Rica, no interior de Lages. Essa criação começou quando comprei 12 vacas do sogro, com mais umas que veio da mesma origem. Aí eu comecei a formar o plantel de franqueiro na época, que hoje é o crioulo lajano. Nós temos mais de 200 cabeças, né, de ano acima, inclusive a produção agora já está nascendo, né. Comecei a criação para preservar mesmo em 1953. O outro é o Antônio Camargo, ou melhor, Toninho Camargo, fazendeiro no município de Otacílio Costa, também no Planalto Serrano. Seu Toninho faz questão de afirmar que foi a curiosidade o principal motivo para que se tornasse criador exclusivamente deste gado nativo. O gosto por esse gado começou pela conversa com as pessoas antigas, velhas, de 100 anos, 110, 90, e pessoas de mais idade que eu conheci. E eu estava sempre especulando, perguntando qual foi o melhor gado, o melhor cavalo, o melhor porco, isso, aquilo. E todas essas pessoas sempre me responderam que o melhor gado foi o franqueiro chifre fino. Mas por que era o melhor? Porque era muito resistente, não morria no inverno, as vacas eram razoavelmente boas de leite. E sempre essas conversas, né? De repente outro velho, mais outros velhos. E isso foi me criando assim um interesse. E eu perguntava depois, mas se é tão bom, por que está desaparecendo? Pois é, felizmente está desaparecendo. Eu conheci um rebanho muito lindo, que era do sogro do Nelson. Coisa mais linda que eu já vi. Tinha um outro rebanho que disse que era mais bonito e era o melhor, muito famoso, que era do Viterbo Camargo no Painel. Esse eu não conheci. Porque quando eu fui atrás, como eu estava dizendo, que tive condições, o Viterbo estava muito doente. E já tinha, fazia 1 ano, 2, que ele tinha passado para os filhos. E os filhos não eram disso, no outro dia venderam tudo para matar. Aquele material eu perdi. E do seu Didi, do sogro do Nelson, também eu perdi, porque sempre quis comprar, ele nunca deu certo e acabou desaparecendo. Aí foi aí pelo ano de 1958, 60. Porque em 60 aí eu já tive condições, comecei a procurar. Comecei a buscar principalmente nas serras, que eram dificilmente entrava o tropeiro de gado. E comecei a procurar e adquirir aí uma vaca velha, que por acaso existia lá na Urupema, outra lá na Serra dos Pires, outra lá na Serra da Esperança. E assim, muito extraviado, com muita dificuldade. Chegava a ficar 12 dias enfiado num oco de serra à procura de uma vaca velha. Fui um tanto sem sorte, porque na maioria eu consegui talvez mais de 60 vacas muito velhas. Na maioria, fenotipicamente elas mostravam alguma coisa, mas geneticamente não transmitiam nada. Então, de tantas, 3 ou 4 que transmitiam. Aí foi como a gente começou a multiplicar. Mas aí eu lhe pergunto, o senhor passou criando outras raças também ou só essa? Não, só essa. Nunca criei outra. É um amor antigo. É um amor antigo. Nunca criei outra. E inclusive tinha muita vergonha de ir nas exposições, porque na época existia no máximo 2 vaquilhonas e um touro importado, o proprietário tinha. Ou só um touro, ou só uma vaquilhona. Ia lá nas exposições, estava aquilo lá. Eles estavam mostrando que não era deles,
o que eles não tinham e fazendo propaganda para o inglês, para o alemão, para o francês e para o povo lá de fora. Mas por que o senhor não colocava o gado lá na exposição? Não, porque eu tinha muito pouco e não era aceito. Na exposição não era? Não era aceito. Eu acho que até uma coisa do brasileiro. Bons são os outros e o que é dos outros. Amontam potros baguais ventenas, honrando a força dos seus garrões, e se sustentam no tirador, soltando armada nas marcações. E cai a tarde por entre os cerros, maragateando as amplidões, e cevam mates de erva buena, contam histórias pelos galpões. Uma nova geração de criadores decidiu ajudar na preservação destes animais. A primeira medida foi trocar o nome da raça crioula pelo de gado crioulo lagiano. Numa reunião na Câmara de Vereadores de Lages, fundaram a Associação dos Criadores. O objetivo é fazer um levantamento científico que possa servir de estudo para as próximas gerações de médicos veterinários e futuros criadores. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é de biometria testicular dos touros crioulo lagiano, em parceria com os produtores associados que nos fornecem os animais, e a gente está fazendo essa biometria com a mensuração de circunferência escrotal, comprimento testicular e largura testículo direito e esquerdo, porque essas características elas estão bastante relacionadas à precocidade reprodutiva e à fertilidade dos animais, não só do touro em si, como das terneiras filhas. Então, com a fundação da Associação dos Criadores, a gente está buscando uma padronização para essa raça, como já ocorre nas demais. Bom, a gente atua na área de reprodução e nós vamos desenvolver um projeto de determinação da idade à puberdade em novilhas da raça crioula lagiana, mantidas em pastagens naturais e cultivadas. Em várias outras raças ele já existe. Na crioula lagiana nós vamos fazer justamente para começar a padronizar. Além de padronizar, o que vocês pretendem provar? Se começa a fertilidade mais cedo, mais tarde, como é? Bom, a raça crioula lagiana ela é tida como uma raça tardia, né, devido às condições do Planalto Serrano. E nós queremos provar que quando elas são alimentadas numa pastagem melhor, nós podemos então ajudá-las a iniciar a vida reprodutiva um pouco mais cedo. Há algum tempo um grupo de produtores vinham e pesquisadores e técnicos vêm se dedicando ao estudo e à preservação da raça crioula lagiana. Existe uma preocupação mundial em preservação de recursos genéticos pela FAO. A FAO tem um fundo mundial em que estuda e financia ações de preservação de recursos genéticos. E o gado crioulo lagiano, ele é um gado que estava ameaçado de extinção. Achamos por bem criar uma associação nacional com vistas a trabalhar nesse foco de produzir um produto diferenciado para uma região diferenciada do país. Carne crioula lagiana. É um produto diferenciado, só vai ter carne crioula lagiana dos animais crioulo lagiano, né? Não existe outra raça que daria uma carne crioula lagiana. Então a associação ela tem um dos objetivos é preservar a raça, né? Preservar esses recursos genéticos que são escassos e também desenvolver e achar um mercado potencial para essa carne, né, desse produto. E a composição florística dos campos naturais, nós temos mais de 800 espécies de gramíneas
nos campos naturais aqui do Planalto Serrano Catarinense e também gaúcho, onde nós também temos associados no Rio Grande do Sul. Nós temos nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul alguns associados também produzindo carne crioula lagiana. Num trabalho voluntário para a Prefeitura de Painel, eu acabei, numa das pesquisas sobre a tradição da região, eu acabei localizando num site da Embrapa um material sobre o gado crioulo lagiano, inclusive com foto e tudo. E aí eu acabei indo à procura desse gado. A razão principal é que eu sou proprietário de uma fazenda histórica, da mais antiga aqui da região, e eu associei a fazenda, a história dela está ligado a este gado, né? Essa foi a razão principal da minha atração em cima da criação do gado. A fazenda ela foi fundada entre 1778 e 1790. O primeiro proprietário, o capitão Joaquim José Pereira. Naqueles idos, entre 1790 e 1800, ele era considerado o maior fazendeiro do sul do Brasil. Possuía 4 grandes fazendas aqui na região de Lages e 2 grandes fazendas na divisa com o Rio Grande. Essa fazenda, o nome é Fazenda Grande porque nos seus primórdios se estimava que ela tinha o tamanho, não tenho o documento original, mas provavelmente ela tinha entre 500 e 700 milhões de metros quadrados inicialmente. A ideia já está chamando a atenção da proprietária desta fazenda de turismo rural. Mesmo dizendo pouco conhecer sobre a raça crioula lagiana, Dona Sônia Arruda vê com bons olhos a possibilidade de fazer deste gado tanto uma atração visual quanto de cardápio. A preservação do gado franqueiro na nossa região é de uma validade imensa, porque ele se chama gado franqueiro, mas não deixa de ser, ele é o nosso gado crioulo, gado lagiano da nossa região. Então eu acho que a preservação dele vem assim de uma enorme, eu fiquei muito feliz que esteja até em busca disso, porque é de uma validade imensa para o nosso turismo rural e para toda a nossa região. A Fazenda Pedras Brancas já criou o gado franqueiro há muitos anos atrás, sendo que o meu avô e meu pai foram grandes criadores, tiveram um rebanho muito grande de franqueiro. E para minha tristeza, hoje eu não tenho uma cabeça de gado franqueiro, então é uma coisa que eu vou rapidamente em busca e vou trazer de volta para minha fazenda no que seja possível. Esses campeiros que todo dia encilham baios e comunhões, deixam na terra marcas de cascos, andejam campos nas serrações, batendo a marca pelas estradas onde se perdem imensidões, buscam na fonte de água boa matar a sede dessas paixões. Esses campeiros que todo dia trocam suas vidas por ilusões, floreando baios, gastando esporas, merecem mais que simples canções. Esses campeiros que todo dia trocam suas vidas por ilusões, floreando baios, gastando esporas, merecem mais que simples canções. Merecem mais que simples canções. A região do Planalto Serrano Catarinense é considerada uma das mais frias do Brasil. No inverno, as temperaturas são negativas. E é exatamente este clima que favorece a criação do gado crioulo lagiano. Mas a raça, que é originária da Europa e chegou ao país há quase 400 anos através das missões jesuítas, corre o risco de extinção. Entusiasmados com a introdução no Brasil das raças zebu e charolesa no início do século passado, os criadores foram eliminando o rebanho. O desaparecimento do gado crioulo só não aconteceu por causa do instinto preservacionista da família Camargo. Nesta fazenda de 15 milhões de metros quadrados, localizada no município de Lages, está a maior parte do rebanho existente, que é de propriedade de Nelson de Araújo Camargo. A família dele adquiriu a área em 1896. A bela paisagem, marcada por araucárias,
cercas de pedras centenárias construídas por escravos e uma pequena igreja que fica no alto de um dos morros da propriedade compõem o cenário que abriga a raça crioulo lagiano. Seu Nelson começou a reunir o plantel em 1953. Hoje, são pouco mais de 200 animais. No meu jeito de pensar, raça de gado é que nem roupa. O pessoal quer usar aquilo que está na moda. E essa era uma raça antiga e, apesar de ser formada geneticamente pela natureza, mas o povo quer modernidade, raça nova, pensando em mais carne, mais peso, só que com ração, né? E esse não, esse é só o campo nativo e o sal branco. Sou preservacionista de berço, então eu acho que o crioulo lagiano, enquanto eu estiver por aqui e os filhos que já são interessados em preservar, eu acho que vai ser uma continuidade. A 30 quilômetros de Lages, na Fazenda Canoas, localizada no município de Ponte Alta, vive o primo de seu Nelson, que é outro apaixonado pelo gado crioulo. Seu Antoninho Camargo é uma mistura da simplicidade dos caboclos que vivem na região e da sensibilidade que ele extravasa através de poesias. No início dos anos 60, ele começou a garimpar propriedades e até frigoríficos da região em busca de exemplares da raça. Essa paixão pelo gado crioulo eu atribuo ao conhecimento, à experiência daquelas pessoas velhas, aquelas pessoas com 90 anos, 100 e até mais de 100, que a gente sempre estava perguntando como criança qual era o melhor, como é que era, por que que era, e todos disseram na mesma voz, sempre, que o melhor gado era o franqueiro chifre fino, porque era resistente à fome, era resistente a isso, era resistente àquilo, não morria fácil, não tinha problemas. A possível extinção da raça, que tem um grande valor genético, motivou a Embrapa de Brasília a incluir o gado crioulo lagiano no programa de pesquisa de conservação e uso de recursos genéticos. A Universidade Federal de Santa Catarina também já realizou estudos sobre estes animais e no ano passado a ameaça de extinção fez surgir ainda a Associação Brasileira de Criadores da Raça, que conta hoje com 16 associados e que juntos somam apenas 500 animais. A Associação de Criadores da Raça Crioula Lagiana, ela foi criada com os objetivos, primeiro, de recuperar esse material genético ameaçado de extinção. Segundo, o objetivo é desenvolver trabalhos no sentido de montar uma cadeia mercadológica de carnes diferenciadas para a raça crioula lagiana, produzida nos campos naturais dos campos de cima da serra, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. E o trabalho da Associação de Criadores não para por aí. No ano que vem deverá ser montado em parceria com a empresa de pesquisa do Estado, a Embrapa e a Universidade Federal de Santa Catarina, um centro de avaliação de touros, onde esses animais serão pesquisados e melhorados para o fornecimento de sêmen para os futuros associados. A iniciativa da associação já vem surtindo efeito. O criador joinvilense Jairo Duarte acabou se rendendo aos encantos da paisagem da Serra Catarinense e do gado crioulo lagiano. O que me atraiu foi a rusticidade da raça, a adaptação dela ao meio, né? O fato dela estar ligada à história da região, dos campos, da história de ocupação do planeta.